Na Bahia tem um coco, esse coco tem dendê. Na Bahia tem um coco, esse coco tem dendê. Me diga como é que se come esse coco. Se esse coco é bom de comer, me diga como é que se come esse coco. Se esse coco é bom de comer. Bahia é terra de dois, é terra de dois irmãos. Governador da Bahia é Cosme São Damião. Pontaria velha, né? Então vamos lá. Imagine você olhando para aquele mapa que eu te passei, aquela geografia que eu te passei. Imagina aquele caminho no Nordeste, tentando chegar no Rio de Janeiro. Imagina fazer esse caminho sem passar pela Bahia. Seria praticamente impossível. E hoje, uma das grandes linhas ou foco de discussão ainda é a questão da viabilidade, né? Vira e mexe eu vejo pessoas comentando em live, eu vejo pessoas comentando em grupos, na rede social, porque Zé Pilintra é tal coisa e não é tal coisa. Zé Pilintra é tal coisa e tal coisa e tal coisa. Zé Pilintra representa um dos arquétipos e aspectos de maior flexibilidade. Zé Pilintra por si só dá condições de criar um novo sistema religioso dentro da Umbanda. Zé Pilintra, por si só, a figura de Zé Pilintra, ela dá norte para um culto próprio, assim como ele tem na Jurema, assim como ele tem na Umbanda, assim como ele tem na Quimbanda e assim como ele tem nas diversas linhas onde ele passa. Então, essa figura de Zé Pilintra, ela também entra nesse universo da Bahia, ela entra nesse universo do baiano. E quando a gente fala de baiano, nós estamos falando da cultura baiana, da regionalidade baiana, nós estamos falando de todos aqueles aspectos que compõem Bahia como terra de orixá, Bahia como terra do candomblé também, Bahia como um grande centro de comunicação e comunhão de almas, Bahia como um grande centro, um verdadeiro receptor de culturas diversas. E Zé Pilintra, que representa também essa variedade, representa também esse grande escopo, esse grande contexto, não poderia ficar de fora. Então, evite esse tipo de julgamento, né? Porque, entenda, não é porque algo na sua casa é tomado como certo que aquilo é uma verdade. E aqui eu não estou trazendo verdades da casa real, verdades que eu tenho dentro da ideia do terreiro. Aqui eu estou trazendo conceitos do quê? De pesquisa, de literatura, de viagens e de coisas que eu presenciei. Se eu fui num terreiro lá no Pará e lá tem Zé Pilintra se apresentando como baiano, quem sou eu para falar que não existe baiano Zé Pilintra? Se eu vou lá na Macumba, no Rio de Janeiro, e acho um Exu Zé Pilintra, quem sou eu para falar que não existe? O que eu preciso entender é a variação e o operacional. Nessa aula aqui, para quem é aluno Casa Real, vai encontrar uma certa... Vai ver algo que já viu, né? Eu vou deixar a leitura de uma monografia, quando o certo é errado, para que você tenha uma noção melhor do tempo, né, da linha cronológica das coisas, Umbanda, Quimbandas, Macumba e afins. E para você entender que esse fluxo espiritual muitas vezes acontece por causa dessa linha temporal também. O que eu preciso entender? Para falar de Zé Pilintra, o demandador, eu preciso olhar para a linha de baiano. Já teve muita fábula também, né? Coisa escrita sobre a linha de baiano, porque a linha de baiano é composta pelos baianos que não foram aceitos, que morreram e não foram aceitos de volta no candomblé. Gente, é um resumo muito triste, né? Eu preciso entender que a linha de baiano é uma linha que ela vai dar abertura para toda uma cultura do povo baiano, para toda uma cultura da terra chamada Bahia e toda a diversidade que existe nessa terra. Então eu vou ter vários espíritos, eu vou ter várias comunidades, eu vou ter várias estruturas dentro desse contexto chamado baiano. Quando a gente olha para outras estruturas, por exemplo, e eu vou falar isso na outra aula, a hora que estiver falando de Quimbanda, existe baiano dentro do reino de Exu. Existem uns baianos mais virados, mais pegados para a esquerda. Então, entendendo, a linha de baiano, ela surge dentro da Umbanda como uma tentativa, um movimento de dar um freio na Quimbanda. Porque a Quimbanda, a hora que ela toma forma, ela avança como uma onda para cima da Umbanda. Por quê? Porque eles foram os excluídos. A hora que você tem movimentos surgindo, movimentos
se identificando, né, como movimentos pró-umbandistas ou movimentos que nós somos a origem, isso e aquilo, não entra Exu e Pombagira. E por favor, não venha me dizer que não existia Exu e Pombagira, que Exu e Pombagira só aparece depois. Já existia Exu, Pombagira, Caboclo, Preto Velho, Boiadeiro, Marinheiro e assim por diante, dentro dessa grande variedade chamada Brasil. E o que acontece? A Quimbanda, a hora que ela toma, né, e assume determinados formatos, ela faz uma onda gigante e ela vem que vem. Tanto que nós temos alguns resquícios disso, que é aquela paixão por Exu dentro da Umbanda, né? Que tem casas que acabam aí se desviando, e são casas que não têm uma iniciação, não têm uma referência quimbandística, mas vivem do apelo só de esquerda, né? Então a esquerda fez esse movimento também. E aí o plano espiritual, que ele sempre dá um jeito para equalizar as coisas, nós temos aí a manifestação da linha dos baianos, servindo para criar como se fosse um muro, né? Não impedir a entrada, mas falar, gente, vai devagar. Só que esse gente vai devagar tem um operacional. Por exemplo, quando eu tô tendo muito problema com Exu, tô tomando ferro, tô sendo enquadrado, tô recebendo um trabalho feito com Exu, eu posso ir lá, pegar um Exu aliado, recorrer, eu posso ir para cima, eu posso reverter? Posso. Posso fazer isso com o Exu que me acompanha? Também posso, não tem problema. Mas uma das linhas que mais tem aquela manha na magia, aquela manha na pegada, no riscado, é a linha de baiano. É a linha de baiano. Tá tendo problema de demanda com Exu? É real? É verdadeiro? Põe o baiano para trabalhar. Ai, não, mas eu aprendi que os baianos, eles são só aquelas entidades que vêm sorrindo, que vêm pulando, que baiano é alegria, isso e aquilo. E aí, aprendendo desse jeito, o que você descobre hoje? Que você está lidando com a superficialidade da linha, que você não tem profundidade na linha, e é mais uma linha que você não opera como deveria operar. Que você não opera mediante uma situação, uma necessidade, porque talvez você venha daquela base também, onde você aprendeu que o baiano está ali só para dar passe nas pessoas no terreiro. E aí você tem a descaracterização da descaracterização, a pausterização da pausterização e assim por diante. Então é preciso criar um olhar. Tem um pontinho antigo que é assim, ó: se ele é baiano agora que eu quero ver, dança catira no azeite de dendê. Eu quero ver os baianos de Aruanda trabalhando na Umbanda pra Quimbanda não vencer. Eu quero ver os baianos de Aruanda trabalhando na Umbanda pra Quimbanda não vencer. Ponto antigo. E esse ponto, ele abre muito esse fundamento. Então, quando eu falo de Zé Pilintra nessa construção, eu tenho a figura de baiano Zé Pilintra. E como o curso vai falar durante o tempo sobre a diferença dos arquétipos, entenda, a sua entidade ela não é um mutante. Ah, porque o meu Zé Pilintra, ele é baiano, ele é malandro e ele é Exu, ele é tudo, né? Ele é tudo e você é a pessoa que não sabe trabalhar com nada, né? Porque isso não existe. O que pode acontecer é que na qualidade de baiano, você cair em uma casa que não aceita a linha de baiano, e aí essa entidade vai se submeter a uma outra linha, vai dar passagem como uma outra linha para poder trabalhar. Mas essencialmente ele sabe a origem dele. Então o Zé Pilintra, na condição de baiano, vai ter essa figura mais demandadora, vai ser mais apreciado o chapéu de palha, a estrutura de coco, a bebida a partir do coco, como a batida, entre outros, batida misturada com vinho também. E aí eu tenho um Zé Pilintra mais voltado para essa coisa da demanda, mais voltado para essa coisa combativa, principalmente quando se fala em relação à esquerda. Mas Jorge, eu aprendi que o meu Exu, que é o guardião de lei que não dorme, ele não faz trabalho para os outros. Ai, ai, ai. É difícil, né? É difícil, em pleno anos 2020, quando eu tô gravando essa aula, a gente vai ouvindo esse tipo de coisa que é essa Umbanda que vende nos últimos 20 anos, né? Essa coisa mais colorida, essa coisa mais sempre tem final feliz, e muitas pessoas estão com a vida bem ferrada e sem ver final feliz. Então, evocar o Zé Pilintra no pé do coco
evocar o Zé Pilintra no descarrego do coco com pólvora e pavio, indo nessa pegada, eu tô indo numa linha mais de ação. Eu tô indo numa linha mais de trabalho. Eu tô indo numa linha mais de contramedidas em relação à esquerda. E sim, você pode ter um Exu ou uma pombagira aí literalmente encarnando no seu pé ou mandado, tá? Ou mandado, ou você pode ter um desafeto com uma entidade. Ai, Jorge, mas entidade vai ter desafeto? Desafeto não é coisa humana? Nossa, e as entidades são o quê, gente? Se não são espíritos encarnados, se não são encantados que se encantaram, ou encantados da natureza, são o quê? Entenda a natureza das coisas. Entenda a sua natureza para você poder olhar a história, a geografia e o contexto cultural dessas entidades. Então, você vai numa casa que fala que tem o baiano Zé Pilintra, respeite isso, ali tem um fundamento, ali tem uma história e ali tem um especialista. A hora que a coisa tá apertando e nem tua mãe tá dando conta e você tá tomando chumbo grosso de Exu ou Pombagira, é para baiano Zé Pilintra que você corre. Combinado? Saravá o povo da Bahia, saravá seu José Pilintra, mulher, oi mulher, não tenha medo do seu marido. Mulher, oi mulher, não tenha medo do seu marido, se ele é bom na faca, eu sou no facão, se ele é bom na reza, eu na oração, se ele diz que sim, eu digo que não, eu sou Zé Pilintra, ele é lampião, saravá seu José Pilintra da Bahia. Saravá, seu Zé.